Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui em mais uma devocional do dia, começando esse dia na presença do Senhor. Espero que você tenha passado um final de semana muito abençoado e um início de semana, o domingo, como primeiro dia, muito abençoado também na presença de Deus, na comunhão com Ele e com seus irmãos em Cristo. Convido você a ler comigo os Salmos 102, versos 1 e 2, onde o salmista ele começa clamando ao Senhor. Ele diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Amém. Queridos, o tema do sofrimento é um tema constante na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o sofrimento de personagens bíblicos, nós vemos o sofrimento da nação de Israel, nós vemos o sofrimento de indivíduos como José, Davi, Moisés, Elias, o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus. O Salmo, ele reflete também a dor do salmista. O significado aqui do Salmo 102 trata de uma situação de aflição, onde o salmista derrama suas queixas perante o Senhor. Ele se sentiu oprimido devido à censura de seus inimigos. Ele fala isso no verso 8, quando diz: Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Aqui o salmista sabia a causa da sua dor e do seu sofrimento. Nos versos 1 e 2, por isso ele começa clamando, pedindo ajuda de Deus, pois ele sabia que Deus não o abandonaria mesmo em tempos difíceis. Então ele busca o Senhor e aguarda com paciência a intervenção de Deus sobre a sua vida. Nós vemos também no versículo 14 que a cidade de Sião sofria. O que parece é que o escritor aqui está descrevendo as condições que existiam durante o exílio babilônico, quando Nabucodonosor invadiu a cidade santa. O verso 14, nós vemos aqui que soa como se tivesse sofrido uma destruição. A cidade estava destruída. Além disso, o escritor estava confiante de que Deus restauraria a cidade como havia prometido. Portanto, os versos 1 ao 11, o salmista descreve a sua aflição. E, meus irmãos, a descrição da aflição do salmista é algo que soa como alguém que está passando por uma depressão profunda. Porque ele fala de dores na alma e também dores físicas. Veja comigo, por exemplo, no versículo 3, ele começa dizendo que os seus dias são como fumaça, que se desvanecem e os seus ossos ardem como em fornalha. Sua tristeza era tão grande que fez os seus ossos doerem. Seu estado emocional estava afetando sua condição física. Ele sentiu murcho sobre o calor de sua aflição. No versículo 4, o salmista continua aqui descrevendo que estava tão preocupado que se esquecia até de comer. Consequentemente, ele estava perdendo peso. E ele continua descrevendo, e no verso 6, ele diz que se sentia sozinho, como um pelicano solitário no deserto. Sentia-se isolado, como uma coruja, e não conseguia dormir. Veja que toda essa descrição é algo que reflete dores, tanto emocionais como também físicas. No versículo 9, o texto diz: Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. É que ele está dizendo aqui, que na cultura judaica, o povo que sofria, que estava de luto, até por arrependimento mesmo de seus pecados, eles se vestiam de saco e colocavam cinzas sobre a sua cabeça, evidenciando ali dor e sofrimento. Então o que o salmista está dizendo aqui é que as cinzas que ele havia colocado na cabeça como sinal de luto, evidentemente caíram sobre sua comida. A dor era tão intensa, a tristeza era tão profunda, que ele vivia a toda hora chorando, em pranto, de cabeça baixa. E da mesma forma, suas muitas lágrimas, devido ao seu sofrimento, caíram no copo do qual ele mesmo bebeu. Talvez aqui, meus irmãos, o salmista esteja usando uma expressão figurativa para descrever a sua tamanha dor. O fato é que ele estava numa condição de miserabilidade muito grande. E aqui, meus queridos, ele revela algo que talvez isso lhe assuste. É que todo esse sofrimento, toda essa dor, era resultado da disciplina divina sobre ele, sobre o seu povo. O verso 10 nos diz: Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me elevastes e depois me abateste.
No verso 23, o texto diz: ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Tudo isso está indicando que é o próprio Deus quem fez isso com ele, uma forma de disciplinar o seu povo. No verso 11, ele descreve até que sua vida estava terminando, fazendo a comparação de uma sombra que, quando termina o dia, vai desaparecendo. E assim era a sua vida. A cada dia que passava, ele se sentia cada vez mais debilitado. No verso 23, ele diz que o próprio Deus abateu as suas forças e abreviou os seus dias. É interessante que ele diz aqui no verso 24: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Veja que mesmo durante a dor, durante o sofrimento, o salmista queria era viver. Nos versos 27 e 28, o salmo termina com esperança. A conclusão do salmista é que Deus é eterno, não tendo começo nem fim. Ele diz: tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém. Ele crê na eternidade de Deus, ele acredita que o próprio Deus preservará a sua vida e a nação a qual ele pertencia. Ele sabia que o conhecimento do caráter imutável de Deus pode ser um grande conforto para todo o povo que espera em Deus, mesmo diante do sofrimento. Esse salmo, irmãos, nos ensina a termos paciência diante do sofrimento, a confiarmos no Senhor diante do sofrimento, porque Deus continua de geração em geração no controle de toda a história da humanidade. No versículo 12 ele diz: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Talvez se você esteja passando por uma dor, por um sofrimento na sua vida, por um luto, eu quero te dizer, Deus está vendo a tua dor. Deus está vendo o teu sofrimento. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Todo sofrimento terreno não poderá ser comparada com a tamanha alegria, felicidade e glória a ser revelada em nós através do nosso Senhor Jesus. Portanto, tenha paciência, continue orando, continue crendo, continue clamando. O próprio Senhor Jesus disse em João 16,33: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, se Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer. Aliás, o próprio Paulo disse em Romanos 8 que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, muitas vezes Deus permite o sofrimento para que a gente entenda que a terra não é o céu, não é o nosso lugar. Não é aqui que você vai encontrar alegria e felicidade, mas é no lar celestial. Vamos orar? Senhor, obrigado por este salmo, obrigado porque nos ensina sobre o sofrimento, Pai. Nos ensina a ter paciência, a confiar em Ti e a clamar ao Senhor. Este salmo, Pai, começou o salmista clamando, mas terminou o salmista confiando na Tua bondade, na Tua eternidade, sabendo que nada neste mundo pode nos abalar, sabendo que Tu estás no controle de tudo, guiando toda a história. Ó Pai, quero entregar a nossa vida ao Senhor, entregar as nossas dores, e se por acaso alguém esteja passando por um luto, sofrimento, que o Senhor entre com providência e faça morada na vida de cada um deles. Sustenta-nos, Senhor, com Tua destra fiel e dá-nos um início de semana abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Compartilhe esta palavra para uma pessoa hoje. Curti este vídeo para que o YouTube entenda que é um assunto de grande relevância para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.